Então, só um complemento no canal, não justamente explicar o que aconteceu. Eu até ouvi um vídeo, o pessoal tentando lançar uma propaganda para falar, não, porque eventualmente aqui não sei o que, você organiza suas ideias. Não, eu só não lembro. As ideias estavam organizadas na época, nem precisava. Não preciso nada de organizar minha ideia se eventualmente for com objetivo de provocação. No entanto, não faz sentido. Porque o que aconteceu? Em relação à questão de dúvida e tudo mais, e por que eles estão errados. O que eu entendia justamente desde a época de crente, e depois o que eu, mesmo depois de obedecendo os 10 mandamentos, acreditando mais nos 10 mandamentos, mas o que eu entendia sobre como funcionava a doutrina do Novo Testamento, e minha opinião nunca mudou em relação a isso, é que o Novo Testamento funciona de uma maneira a permitir pecado por ignorância, no sentido de, se eventualmente há um verso no próprio Novo Testamento proibitivo, mas há outro verso no Novo Testamento que seja permissivo da mesma conduta, a conduta é plausível, né? Porque o Novo Testamento trabalha com a possibilidade de ideias contraditórias, fazendo com que elas se autotolerem dentro do próprio. Eu já tinha falado isso antes, se não me engano, porque eu me lembro que eu falei que o Novo Testamento amalgamava, né, as duas ideias, fazendo com que elas fossem tolerantes e se tolerassem entre si. Autotolerância não é porque você tolerava a si mesmo, mas com que as ideias tolerassem uma a outra, né? E eu achava que o Novo Testamento fazia isso. E, diferentemente, como o Novo Testamento permite as duas condutas, tem um do verso proibitivo, mas também tendo o permissivo, falar dos 10 mandamentos poderia ser um pouco ali de morte espiritual, porque se os 10 mandamentos suplantam o Novo Testamento, aí deixaria claro que eventualmente a conduta é pecado, então não poderia fazer. Então, não poderia aplicar, e aí sim nós poderíamos mais ou menos falar em morte de filho espiritual, embora eu achasse que isso era algo também metafórico. Mas eu achava que justamente, como é algo que poderia ser prejudicial, os 10 mandamentos não podem ser falados. Mas, para quem eventualmente crê, porque eu não quero justamente que isso atrapalhe a fé dela dentro de uma crença que ela acredita que ela pode, no caso, ter os dois comportamentos. Ou mesmo que ela acredite que o comportamento não é errado só porque tem o permissivo, se você pensar dessa forma. Até porque aconteceu isso comigo. Eu achava que o Novo Testamento permitia os dois comportamentos contraditórios só porque tinha o verso permissivo. Eu pensava isso, né? E se eu penso isso, outras pessoas podem pensar parecido ou igual a mim, né? Então por isso mesmo que eu não queria fazer a pregação, e por isso que eu sabia dessa informação. Só que em algum momento eu falei, não, mas até pode ser que a pregação tenha que ser feita e tal. Não exatamente por esse argumento, justamente porque esse argumento não foi superado. A pregação talvez dos mandamentos tenha que ser feita, mas o Novo Testamento trabalha com as duas. Porque justamente eu tive essa ideia e outras pessoas também, imagino, trabalhassem e acreditassem na ideia de que ali se Paulo falava no verso que podia fazer a conduta, e ele também fazia, então automaticamente a conclusão é de que se poderia agir dessa forma. Eu tomei essa conclusão e até conheci outras pessoas que também tinham conclusão parecida ou diziam que tinham essa conclusão. Mas de qualquer forma, eu acho que eu conheci pessoas que tinham essa mesma conclusão também, não só diziam isso da boca para fora. Algumas talvez da boca para fora, não sei. Algumas para evitar com que a outra pessoa, vamos dizer, tenha um bom comportamento, mas ela também justamente vai continuar tendo um comportamento ruim, mas impedindo com que a pessoa tivesse um bom comportamento. Algumas talvez com essa segunda intenção também, mas não importa, né? O que importa é que para mim o pensamento era permitido, esse tipo de comportamento era permitido. Mas em algum momento eu falei, poxa, mas talvez ainda seja melhor falar dos mandamentos. Só que calma aí, como eventualmente eu achei isso, independentemente de achar que o Novo Testamento sugerisse a ideia contrária e permitisse um comportamento contrário ao que ele mesmo diz, né? Porque também tem o verso que permite, não só o verso proibitivo, mas o verso permissivo, mesmo em algum momento eu achando que a pregação deveria ser feita, não. Eu pego e consulto a Bíblia, naquilo que foi a segunda repreensão, para mim errada, claro, não acreditei muito, apesar de ter sido feita a repreensão, não quer dizer que eu acreditei ou que aquilo me machucou. Na segunda repreensão sobre o argumento de morte de filho espiritual, eu decido pesquisar, porque esse era um dos argumentos que eu não tinha pesquisado ainda. Falei, eu acho o argumento menos relevante, mas é bom. Já que pode ter alguma informação mais ou menos relevante sobre o caso, eu vou pesquisar. E justamente, na minha pesquisa, o argumento é mais ou menos confirmado. Levanta-se ali, ventila-se uma possibilidade de que o argumento de morte de filhos espirituais seja plausível. Automaticamente eu pensei, o argumento de morte de filhos espirituais só é plausível se eu falar dos 10 mandamentos e tirar, no caso,
a possibilidade de a pessoa continuar pecando naquilo que ela acha que é correto. Né? Eu falei, então a morte de filhos espirituais é possível. Eu falei, naquele momento, vamos dizer, a ideia do comportamento, vamos dizer, ela já tinha uma certa força antes. Eu nunca superei esse argumento antes, a questão de que não, o Novo Testamento permite o pecado por ignorância. Eu nunca superei isso. Não que isso me deixasse triste, estou dizendo, eu nunca encontrei exatamente um argumento para dizer que isso era errado. Quando eu encontro o argumento de morte de filho espiritual, eu falo, não, o argumento é correto. O argumento, na verdade, é correto. Eu falei, aquilo que era a minha ideia, na verdade, é correto, porque o argumento de Salomão está confirmando. O argumento do punhal da história que ele tem, lá do punhal de ameaçar a criança, a mãe que se compadecesse era a verdadeira mãe. Então, automaticamente, eu tive que, na verdade, nem reabrir, continuar, né? O debate que nunca tinha sido terminado sobre a questão de a questão do Novo Testamento permitir pecado por ignorância. Automaticamente volta. Então, mesmo que você tivesse razão e eu estivesse totalmente convencido que a fala dos mandamentos teria que ser feita e que determinados pecados por ignorância não poderiam ser cometidos, porque o Novo Testamento também diz, também estabelece que aquilo é errado ou pecado de alguma forma, mesmo que você não tem razão, mesmo, ficou mandando mensagem, caiu o celular, mesmo que você estivesse em razão, mesmo que essa acusação fosse verdadeira, ela não é, mesmo que você estivesse em razão, eu achasse isso, não importa, porque a questão teria reaberto nesse caso, nessa hipótese. Teria reaberto só por causa do argumento de Salomão. E aqui não importa se a minha interpretação é certa ou errada, foi a interpretação que eu tive e foi o motivo para mim de reabrir a questão, justamente porque o argumento não tinha sido superado na verdade. O argumento não foi superado, essa é a grande realidade. Eu apenas estava, justamente, porque eu não tinha concluído, eu estava pulando o argumento, mas não tinha concluído que a pregação dos mandamentos teria que ser feita. Embora eu achasse que isso tinha alguma plausibilidade só naquele momento, antes não. Durante algumas semanas eu achava que isso tinha uma plausibilidade maior, mas que o argumento de que o Novo Testamento trabalha com pecado por ignorância não foi superado. Eu falo, não, mas mesmo assim talvez tenha que fazer e tal, não estou completamente convencido. Aí tem argumento de morte de filho espiritual. Com base na história de Salomão. Falei, não. Então, eu vou ter que continuar com o tema, porque eu não o tinha superado. E se eventualmente, na hipótese de vocês que estava errada, se você contabilizar que, não, mas ele achou com certeza ia fazer a pregação, que eu não achei que com certeza ia fazer a pregação. Mas nessa hipótese, com certeza o Alex acha que teria que fazer a pregação. Não importa, porque mesmo que vocês tivessem razão, eu teria reaberto o tema a partir dessa história. Eu teria colocado novamente em dúvida apenas por conta disso, né? No sentido de que a pregação talvez não devesse ser feita porque seria morte de filho espiritual, porque estaria dizendo o que é pecado quando a pessoa acha que não é. Então, esse tema, na verdade, tinha sido, vamos dizer, reventilado, para mim continuado. E para o outro pessoal que ataca errado, achou que o tema tinha sido reaberto, mas está aí. O tema foi continuado a partir disso, então fica esse complemento no canal. Vai.